Olá, sejam muito bem-vindos ao Crônicas da Bíblia. Muito bom estar aqui com você novamente nessa grande jornada do conhecimento. E também é muito bom saber que estamos transmitindo para mais de 2.000 cidades. E olha só que legal, para as pessoas que nos acompanham pela internet, pelo seu celular, pelo seu tablet, ou tá lá na sua casa, aqui ó, assistindo pela TV, são mais de 4 milhões de pessoas que nos acompanham pela internet. É um grande prazer estarmos juntos nessa jornada de fé e ciência. Eu sou o professor Felipe Santos, historiador e teólogo, e que bom estarmos juntos nessa incrível jornada. E hoje continuamos a falar sobre a história da humanidade, a história da igreja, em ênfase, em específico, Nossa Senhora. Esse personagem que tanto influenciou toda a construção da nossa civilização, desde lá atrás até agora. Vem com a gente. Sejam bem-vindos aqui ao Crônicas da Bíblia. E olha só que interessante. O tema do episódio de hoje é a espera do Messias. Quem nunca esperou uma resposta, uma salvação, alguém que fosse resolver o problema? Nós, de certa forma, sempre esperamos uma espécie de Messias. Isso pode ser alguém, isso pode ser alguma coisa, isso pode ser uma ideia, enfim. Mas o povo de Deus lá atrás vivia essa espera do Messias. Nós já falamos aqui, desde lá do primeiro episódio, desse histórico ruim, uma coleção de lembranças horríveis, péssimas, de experiências com outros povos, filisteus, os gregos, romanos agora, os povos da Mesopotâmia, enfim. Essas relações de poder, essas relações de dominação que prejudicaram tanto esse povo de Deus. Isso aos poucos ia criando naquela civilização uma espécie de esperança. Ora, essa esperança, ela era revolucionária. Ora, essa esperança, ela trazia uma certa calmaria. E é incrível quando nós pensamos um mundo completamente diferente do nosso. Vamos imaginar um mundo em que a maior parte dos cidadãos são completamente passivos ali. Você tem outras classes sacerdotais, você tem um império, você não tem a realidade de você votar. As relações internacionais, vamos dizer assim, são completamente diferentes. Os recursos daquelas pessoas eram diferentes, as roupas eram diferentes, a noção de certo e errado eram diferentes. Da forma que nós saímos na rua hoje, aqui, você vê diversas paróquias, mas com muitas coisas em comum. Você tem ali o mesmo altar, você vai ver as mesmas cores litúrgicas, você vai ver a mesma classe sacerdotal, você vai ver um padrão nos ritos. Mas imagina, lá atrás, quando você tem um número enorme de classes sacerdotais, um número gigantesco de deuses, você tem um número gigantesco de templos, de ritos, de orações, de práticas religiosas, enfim, a regra do jogo era outra. E quando nós mergulhamos na história, nós fazemos esse exercício, não de julgar o passado com os olhos do presente, mas de compreender a história, entender os limites culturais daquela época e saber por que as pessoas buscavam determinadas respostas. E, olha que interessante, queria, nesse primeiro desenho, fazer você pensar o seguinte. Olha só, nós temos um personagem aqui, essa é a minha versão do personagem Isaías.
olha que interessante, nós temos aqui boa parte do mapa do mundo antigo. Nós tínhamos rotas comerciais muito importantes que saíam daqui da região da Mesopotâmia, bem onde ele está aqui na frente, vocês podem ver ali escrito Rio Eufrates, né? Muitas cidades estavam ali perto deste rio e as caravanas saíam desta região e iam em direção ao Mediterrâneo. Ali, naquela partezinha amarela, é onde nós encontramos, né, o território ali de Canaã. Aquela partezinha muitas vezes foi dominada pelos egípcios, foi dominada pelos assírios, foi dominada pelos gregos. No Novo Testamento, no qual nós estamos caminhando, ela é dominada pelos romanos. Naquele momento, nós vivemos essa espera do Messias. Nós vivemos a espera deste Salvador. Nós vivemos a espera desta resposta que vai trazer soluções para aquela determinada civilização. E é incrível quando nós vemos lá esse personagem, né? Isaías. Nasceu cerca do ano de 765 antes de Cristo. E na sua passagem ali, Isaías 7:14, nós vemos esse clamor, esse sinal. A Virgem, que hoje nós reconhecemos como Maria, uma Virgem dará à luz o Salvador. Ela vai trazer este Salvador. Mas o porquê dessa figura? O povo esperava a chegada de alguém que fosse estabelecer de novo a paz, fosse estabelecer de novo o equilíbrio das coisas. Mas como isso vai acontecer? Como é que se conquista a paz? Como se estabelece a paz? Como se gerencia a paz? É muito difícil. Então, nós temos um primeiro sinal. Essa virgem trará esse menino que vai crescer e será, vamos lá, a solução dos nossos problemas. Mas como? Uma virgem vai trazer alguém aqui? Biologicamente isso é impossível, né? Então aqui nós vemos mais uma vez essa linguagem importante de fé e ciência. Muitas coisas serão possíveis só pela ação divina, não pela ação humana. Essa salvação, ela vem por iniciativa divina, não pela vontade da carne, não pela vontade do sangue, não pelos costumes, não pela cultura local. Então, é interessante que ali nós já vemos esse misto de fé e ciência. Um trabalho de equipe entre o Criador e a sua criação. Um povo que espera pelo Messias, que pede um sinal e também um Deus que começa a realizar estes sinais. E é interessante que mais para frente, quando nós vemos lá no capítulo 9, né, nós vemos ali essa chegada deste menino Deus, né? Ele será, como assim? Deus na forma de uma criança, mas nós estamos falando do povo que era contra, né, essa diversidade de deuses, era contra formas para representar deuses. Então nós vemos nessas passagens mudanças na mentalidade muito importantes, muito interessantes ali. Também, quando nós chegamos um pouquinho mais para frente, no capítulo 11, nós vemos como será esse reino do Messias, como ele vai estabelecer essa harmonia, como ele vai colocar tudo de volta no seu devido lugar, como ele vai consertar todo o problema que a sua criação causou. Então é bonito como que essa esperança ela começa a ser construída no coração desse povo. E aí, no próximo desenho, nós vemos o seguinte: o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, as relações com outros povos foram acontecendo, novos problemas surgiam,
novas soluções também surgiam, mas essa relação entre um povo que domina e um povo que é dominado, ela se mantém. Como eu falei, ora eram os egípcios, como nós podemos ver lá no livro do Êxodo. Ora eram os gregos, quando nós lemos lá nos livros de Macabeus. Vemos essa relação entre os herdeiros, podemos dizer assim, de Alexandre o Grande, que vão, os sucessores, melhor dizendo, que vão dominar ali a região. E agora nós chegamos a um contexto de dominação romana. E esse contexto de dominação romana começa a contaminar, a deturpar um pouco a esperança desse Messias. Que ora ele vem com um aspecto glorioso, podemos até usar esse adjetivo angelical, Ele vai vir na sua glória com todo o seu exército de anjos e vai afastar tudo aquilo que é ruim. Mas essa visão de tudo aquilo que é ruim, com o tempo foi passando. Com o tempo foi deixando de ser o pecado, a indisciplina, o egoísmo, e passou a ser algo simplesmente político. Aquilo errado é o quê? É o Império Romano. Então, conforme o tempo foi passando, essa noção de salvação, essa noção de função do Messias começou a ser deturpada. Diversos grupos dentro daquela sociedade começavam a criar o seu Messias, começavam a criar o seu Salvador. O que nos leva ao terceiro desenho. É interessante que aqui nós temos vários exemplos de Messias, porém, todos guerreiros. Porque pensa o seguinte, Roma conquistou, expandiu todo o seu território por meio das forças militares. A sua estratégia fantástica, a sua disciplina, o seu treinamento, o desenvolvimento das suas armas, do seu escudo, da sua armadura, toda as patentes, as divisões dentro de cada legião, tudo que eles desenvolveram, de certa forma, era superior aos seus adversários. E é lógico, quando eles viram a força do oponente, quando eles viram a eficiência daquele exército, eles começaram a pensar, é impossível conquistar a vitória por outros meios que não sejam a guerra. Então, o Messias, ele começa a ter esse tempero de revolucionário. E é interessante o quê? Então, nessa espera do Messias, corria-se o risco de deturpar de maneira muito profunda, e isso traria consequências muito complicadas para os rumos daquela sociedade e, consequentemente, os rumos da nossa. Nós somos produto, nós somos uma consequência daqueles momentos difíceis ali. E é interessante que começou a ser plantado no coração daquele povo essa visão de Messias. Um Salvador guerreiro, um Salvador, um líder militar, um líder guerrilheiro, alguém que vai estar à frente de uma revolta, estar à frente de uma revolução armada para afugentar os seus adversários. Então a salvação foi reduzida a um movimento revolucionário. A libertação foi reduzida a um ato militar. Aquilo que machuca a sociedade, os pecados, aquilo que escraviza a alma de alguém, foi reduzido à imagem do Império Romano. Então chegamos num momento muito delicado, em que a figura do Messias, ela começa a sofrer determinadas deturpações. E agora nós vamos para um rápido intervalo e depois
nós continuamos a entender, né, essas diversas imagens, essas diversas crenças, diversas formas que eles criavam do Messias dentro da cabecinha de cada um daqueles hebreus. Espero por vocês. Até já já. Olá, bem-vindos de volta aqui do Crônicas da Bíblia. E nesse momento, eu gostaria de convidar você a pegar aqui a sua Bíblia, né? Gosto sempre de falar, eu faço preferência por usar da Ave Maria pela diagramação. Mas se você tem outra, ótimo. Todas são maravilhosas. Não existe uma que vai ter 20 evangelhos, que vai falar que Jesus nasceu na Tailândia, enfim, né? O que vai mudar são algumas alterações ali na diagramação, notas de rodapé, mas enfim, todas são maravilhosas, tá? Olha só, queria que você pegasse aqui no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 5 até o 9. É interessante que aqui ele começa a falar para o seu povo, que vive ali um contexto complicado, também de dominação. Você, com certeza, na sua igreja deve ter ouvido a expressão, né? O tempo de cativeiro, tempo do exílio, o tempo que esse povo foi conquistado. Tiveram que ser retirados da sua terra e por muito tempo eles ficaram fora. E mais uma vez, essa esperança das coisas voltarem ao seu devido lugar, essa esperança de que alguém vai resolver o problema, tudo isso começa a ser, não plantado, já estava plantado, mas a crescer. E devido às dificuldades de cada contexto, essas dificuldades vão oferecer riscos para que essas ideias, essa esperança, ela sofra as suas deturpações. E é interessante que aqui ele fala sobre esse reino messiânico. Como é que vai ser isso? Como esse reino messiânico pode acontecer? O que vai acontecer conosco, né, neste momento em que esse reino for estabelecido? E é interessante que ele diz aqui, né? A justiça será como o cinto de seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. Então o lobo será hóspede do cordeiro, e a pantera se deitará ao pé do cabrito. O touro e o leão comerão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará junto à toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. Não se fará mal nem dano em todo o meu santo nome, porque a terra estará cheia de ciência do Senhor, assim como as águas recobrem o fundo do mar. Então, é bonito ver que este personagem, ele vive aquele momento de complicações. A função do profeta é uma função muito difícil, porque ele vai colocar o povo de volta nos eixos. E quando ele escreve isso aqui, ele quer dizer para o povo o seguinte: olha, nós passamos por dificuldades. O nosso rei não foi dos melhores, né? Porém, a esperança não pode morrer. Deus que construiu, que conduziu, que jamais abandonou o nosso povo, Ele está à frente. Ele vai trazer a solução. Aqui estão os sinais, né? Como eu falei, tem textos diferentes que não podem ser lidos, né, da mesma forma. Aqui nós vemos essa teologia, essa poesia, as coisas voltando, né, de volta ao lugar de onde nunca deveriam ter saído.
esse equilíbrio, essa harmonia, ela é estabelecida novamente, né? Mas pela única pessoa, pelo único Deus verdadeiro que pode fazer isso. E muitas vezes, você que nos acompanha aí, pode estar esperando essa solução. Você também está esperando um tipo de Messias. As dificuldades fazem você fantasiar, né? Qual seria o Messias ideal para o meu problema agora? O que é que esse Messias precisa parecer, né, para que a minha natureza sensível encontre uma confiança para a solução deste problema, né? Então esse povo de Deus viveu essa situação complicada lá atrás. Ao longo da história, continuou vivendo. Chegou a nossa vez de viver essas complicações, mas com essa confiança, né, nós damos testemunho da força e da beleza dessa fé. E olha que interessante, ler aqui com o desenho, né, é legal demais, porque é uma forma didática de mostrar um pouco da história, de fazer você criar uma imagem, né, dos personagens, você entender o tempo e o espaço em que essas coisas aconteceram, você entender as condições culturais de quando essas coisas foram registradas, de como isso marcou profundamente aquela sociedade, como isso trouxe consequências. Então esse é o caminho, essa é a trilha de fé e ciência que nos afasta do fanatismo, né? E agora eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Você tem que viver essa experiência de estar com a gente, com a Peregrina Brasil, né? E lá, entre tantos roteiros que fazemos, o que eu mais gosto é quando nós reunimos o grupo e vamos para a Terra Santa. É uma experiência fantástica ler algumas passagens aqui da Bíblia no local em que elas aconteceram. E é bonito porque, de forma literal, você toca na história. E é interessante que em alguns lugares, como por exemplo, quando nós vamos lá para Jerusalém, tem alguns locais em que você anda assim e o chão ele é de acrílico. E aí você olha para baixo, você vê as diferentes camadas ali, porque a cidade ela foi totalmente destruída e reconstruída. E é muito bonito isso, porque é um passo, né, de amadurecimento na fé. Não é só turismo. É legal, você vai, você tira foto, você conhece um lugar diferente, é bacana. Mas ali você também vive essa experiência de fé. Você leva a sua Bíblia, você lê essas passagens fantásticas, maravilhosas, que tem um misto, né, vamos usar essa palavra, de desgraça, porque é uma situação política difícil, é uma situação de guerra, são situações aqui de exílio, mas ao mesmo tempo nós vemos também, né, essa mentalidade, essa esperança de um Messias. E todos nós esperamos esse Messias. Mas quando nós estamos lá, nessa terra, quando nós ouvimos as explicações do guia, quando nós tocamos naquelas ruínas, quando nós imaginamos a situação do povo naquele momento, nós podemos amadurecer, nós podemos nos colocar no lugar daquele povo e imaginar que daqui a muito tempo as pessoas vão ler as nossas histórias, vão se agarrar nas nossas histórias, vão se agarrar nas nossas respostas. E o nosso sim, o seu sim, você que está acompanhando aqui a TV Evangelizar, vai ser uma base sólida para essas próximas pessoas que vão viver as suas experiências com Deus. Então, vem com a gente, vem peregrinar, vem viver esse momento fantástico de fé e de ciência. Vai ser uma grande alegria ter vocês aqui no nosso grupo. E eu fico por aqui, espero por você no próximo Crônicas da Bíblia.
E é isso aí. Até lá. Fica com Deus.